Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nesse domingão à noite. A gente vai falar bastante sobre os 3 reforços encaminhados para a equipe vascaína. Essa semana teremos anúncios, é a expectativa da diretoria do Vasco diante desse cenário tão ruim e tão hostil que vem se criando e se impulsionando nas últimas horas. Mas claro, o Vasco se movimenta no mercado e vai trazer alternativas, muito mais apostas do que realidade, né? Miraram muito alto, a gente vai falar muito sobre isso, estão acertando aí em alguns jogadores medianos no mercado alternativo europeu. Mas antes da gente começar, deixa o joinha para dar aquela moral, vai ali nos comentários deixar a sua opinião, que é a base aqui do nosso trabalho. E falando aqui sobre o nosso trabalho, eu vou pedir para você correr aqui no primeiro comentário fixado, porque ali está o link da Estrela Bet. A Estrela Bet é patrocinadora do Vasco no basquete, no futsal e quer te dar até R$500 de bônus. É isso mesmo, R$500 de bônus. Corre ali na Estrela Bet, que é parceira aqui também do nosso trabalho. E também no primeiro comentário fixado está o link da Bezutti Esportes. A Bezutti Esportes vende camisas do Vasco num preço bem legal e aquelas retrô, sabe aquela camisa antiga que você está procurando e não consegue achar? O link, primeiro comentário fixado, bezutiesportes.com.br. Beleza? Faz o seguinte, solta a vinheta, bora pro vídeo. Três reforços encaminhados no Vasco, exatamente isso. O Vasco mira o mercado europeu, porém alternativo, né? E deve anunciar reforços muito em breve. Vale lembrar que essa semana é uma semana decisiva, né? O Vasco enfrenta o União Rondonópolis em Cariacica, no Kleber Andrade, na terça-feira à noite. Depois, no domingo, enfrenta o Botafogo, né? O Botafogo que pode ser ali a pedra no caminho do Vasco para as semifinais do Campeonato Carioca. A vitória do Volta Redonda e do Fluminense ajudaram muito o Vasco ainda a permanecer de forma temporária ali no G4. E claro, a gente observa o que vai ser o Vasco no decorrer dessa semana. O certo é, Marcelo Santana na Europa encaminhou 3 contratações, vamos falar muito sobre elas, tá? Mas quero falar também que essa viagem do Marcelo Santana foi também para tentar negociar o atacante GB, que retorna ao Vasco após ter problemas médicos, né, no seu diagnóstico, após ter ali o seu contrato, né, viabilizado com o Fenerbahçe. O jogador retorna ao Gigante da Colina e, claro, infelizmente é um jogador que tem problemas que precisam ser resolvidos. Internamente no Vasco, o atleta não precisa fazer cirurgia, mas o mercado da bola já sabe que o jogador sim tem um problema e precisa corrigi-lo. Claro, queria saber a sua opinião a respeito do atacante GB. Bom, falando sobre esses 3 reforços encaminhados, quero começar a falar sobre Nuno Moreira, o extremo, né, um ponta ali do Casa Pia de Portugal, tem 25 anos de idade, né? Quer se transferir para o Vasco, acredita que o Vasco seja um passo importante na sua carreira, porém tem contrato com o Casa Pia até o mês 6 de 2026. O Vasco negocia a contratação do jogador e encontra um pouco de resistência diante de um cenário com o Casa Pia de Portugal, que já negou propostas milionárias pelo jogador. É claro, Nuno Moreira não é um craque de bola, mas por ser jovem e estar performando, pode ser uma boa aposta para o mercado. Muito criticado por questões de ser uma aposta, não porque é um mau jogador, mas porque o torcedor quer realidades. E o Vasco tentou no mercado algumas realidades, como o atacante Bruma, que fechou no último dia da janela de transferências com o Benfica, e também Brian Rodrigues, onde o América do México negou a proposta, né? Recusou a proposta vascaína. E mirando muito alto, acabou que o mercado se fechou.
o atacante Rony, no qual o Vasco tentou contratar ali também dentro de uma negociação já viabilizada com o Atlético Mineiro, não deu certo e acabou o Rony fechando com o Atlético, né? Acabou fechando o seu contrato com o Atlético, limitando ainda mais, hein? Isso daqui eu vou falar rapidinho para vocês, limitando ainda mais as entradas do Daverson nos jogos do Atlético. Presta atenção, Pedrinho, presta atenção, pelo amor de Deus. E outra, tá? Vamos falar aqui sobre essas alternativas de mercado a partir de então. Você acha que Nuno Moreira, jogador que ainda não fechou com o Vasco, é uma proposta encaminhada, é uma negociação encaminhada? Você acha que o jogador de 25 anos de idade do Casa Pia de Portugal, que já jogou no Vizela, fez base no Sporting de Portugal e atuou no time B, é uma boa escolha de mercado para o Vasco? Vai lá nos comentários deixar a sua opinião. E falando em time B, né, do Sporting de Portugal, o Lloyd Augusto também jogou com o Nuno Moreira, né? Ambos são ali praticamente da mesma idade, né? O Lloyd Augusto tem 24 anos, hoje está no Alanyaspor da Turquia, jogou, tá? No último jogo do Alanyaspor, foi expulso e teve uma nota interessante nessa partida. Foi o melhor jogador do Alanyaspor da Turquia nesse jogo. Lloyd Augusto também é um reforço encaminhado para o Vasco, que mira aí jogadores mais verticais em campo. Também atua pelo lado direito e pelo lado esquerdo do ataque, é um jogador, é um ponta, né? Assim conhecido popularmente, e é um jogador que pode também chegar por empréstimo diante de um cenário de uma opção ou obrigação de compra a longo prazo. Lloyd Augusto é um jogador que também pode viabilizar a sua chegada agora, nessa semana, e claro, a gente observa o mercado como vai responder a esse jogador, que também é considerado uma aposta. Bom, falando também sobre outro reforço encaminhado, se chama Benjamin Garré. Esse está com a vida um pouco mais ágil para chegar no Vasco a qualquer momento. A proposta já avançou, o Vasco já acertou ali os termos contratuais junto ao Krylia Sovetov Samara da Rússia, né, que é a equipe aí de Benjamin Garré, o argentino de 24 anos, canhoto, joga também pelos lados do campo, e o argentino vê com muito bons olhos uma chegada ao Vasco, né? Vê com muito bons olhos uma chegada ao Cruz Maltino, na expectativa de ser titular dessa equipe Cruz Maltina. A ideia de Benjamin Garré é se aproximar da seleção argentina e ver o futebol sul-americano e o Vasco como uma grande oportunidade para isso. Vale lembrar que Benjamin Garré já atuou pelo Manchester City, fez base no Manchester City, jogou no Sub-18 e no Sub-23 e jogou muita bola no Huracán da Argentina. Torcedores do Huracán amam Benjamin Garré. E claro, o Vasco viabiliza também a chegada desse jogador, que na minha opinião é mais uma aposta. Então o Vasco viabiliza 3 apostas, 3 jogadores podem chegar essa semana ao Cruz Maltino. Lembrando que a janela de transferências vai apenas até o dia 28 de fevereiro, tá? Já está se encerrando, hein? A gente está mais uma vez em cima da hora, buscando reforços para espaços do campo onde não temos alternativas. E outra, né? Domingão vazio para o torcedor vascaíno, ninguém fala nada, nem o presidente Pedrinho, nem o diretor Felipe, que já não fala mesmo, né? Nem o diretor executivo Marcelo Santana, nem o CEO Carlos Amodeu. Silêncio total e o torcedor à deriva. Brincadeira, né? Mas vai lá nos comentários deixar a sua opinião. Forte abraço, rapaziada. Obrigado pela presença. Daqui a pouco eu volto com muito mais informações. Saudações vascaínas.